Olá, meus amigos. Vamos tratar sobre o artigo 7º do Código de Processo Civil e passamos a ler aí o texto. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, estamos tratando aí do princípio da isonomia, em que as partes elas devem ser tratadas de forma igual no processo. A isonomia ela pode ser vista como dois tipos: isonomia formal e isonomia real, isonomia material. A isonomia processual não contempla apenas a isonomia formal, que é a igualdade perante a lei, mas a isonomia dentro do processo ela atinge também a isonomia material ou isonomia real. A isonomia real ela visa dar tratamento diferenciado a uma parte, visando o equilíbrio na relação do processo, né? Por exemplo, tratamento desigual para os desiguais na medida de suas desigualdades. Um exemplo aí são os hipossuficientes, que têm acesso à assistência judiciária gratuita, porque se eles tivessem que pagar o sistema todo em relação a outra parte que tem condições, haveria um desequilíbrio e, portanto, a isonomia não seria contemplada. Então, além da isonomia formal perante a lei, deve haver a isonomia material. Quanto à fazenda pública em juízo, a fazenda pública em juízo ela tem tratamento diferenciado no processo em relação aos particulares, por duas grandes razões. A primeira é a dificuldade na atividade jurisdicional em razão da grande demanda. Há muitos processos na fazenda pública, tanto no polo ativo quanto no polo passivo, e isso faz com que o processo contemple certas prerrogativas para a fazenda pública. Da mesma forma, também a natureza do direito defendido em juízo, do direito de coletividade, ela é defendido pela fazenda pública em juízo. Então, por se tratar aí de direitos que envolvem uma grande quantidade de pessoas, deve haver um tratamento diferenciado para a fazenda pública em juízo, para que possa aí ter garantido seus direitos e não violar aí uma série de direitos de uma coletividade ou de um grupo grande de pessoas. Temos vários exemplos aí de prerrogativas da fazenda pública em juízo. Primeiramente, aí, o prazo em dobro para se manifestar nos autos. Temos a isenção de preparo ou adiantamento de qualquer custo judicial, intimação pessoal dos procuradores e advogados da União, reexame necessário, dentre outros. Então vamos analisar a redação do artigo 7º. Temos aí que é assegurada às partes. Então está dizendo que as partes têm paridade de tratamento, paridade de tratamento, paridade de tratamento, ou seja, as partes vão ter tratamento páreo, igual, em relação ao que é o exercício de direitos e faculdades processuais, a exercício de direitos e faculdades processuais. Então, todos os direitos que tem para uma parte devem também existir para outra. Da mesma forma, as faculdades, né, as possibilidades de requerer alguma coisa ou não, tem que ser as mesmas, tanto para uma parte quanto para outra. Quanto aos meios de defesa, então os meios de defesa têm que ser os mesmos, tanto para o autor quanto para o réu, né, aos ônus e aos deveres e a aplicação de sanções processuais. Então, os ônus, as incumbências, né, dentro do processo, o que uma parte é obrigada a fazer em relação ao processo, então devem ser os mesmos ônus, aos deveres e a aplicação de sanções processuais. Então, todos os deveres das partes devem ser os mesmos também, no caso, dever de boa-fé, cooperação, e dentre outros vários tipos de deveres, devem ser as mesmas, tanto para o autor quanto para o réu. A aplicação de sanções processuais. O juiz, ao avaliar a aplicação de sanções, deve analisar que as partes têm os mesmos direitos, as mesmas aplicações de penas aí em termos de processo. Por exemplo, multa, né, se um juiz deu uma multa de determinado valor para uma parte, deve avaliar as circunstâncias e, se for caso idêntico, também deve dar o mesmo valor, deve ter tratamento igual.
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. O juiz deve procurar zelar pelo contraditório, que seja efetivamente cumprido. No caso aí, o contraditório nós vamos a estudar em um próximo estudo ainda. Porém, o contraditório já temos que ter a noção que é basicamente a possibilidade aí de uma parte ter o direito à informação sobre algo que foi revelado no processo e logo em seguida o seu direito de poder responder nos autos. Efetivo porque justamente a parte vai ter o direito de apresentar seus argumentos para que convença o juiz. Não é apenas um contraditório formal, de que a parte vai apenas responder nos autos, o juiz simplesmente vai juntar ali aquela resposta. Um exemplo claro aí são os juízes que em audiência coletiva, por exemplo, no Tribunal de Justiça, quando o advogado vai fazer prova a arguição oral, os desembargadores costumam conversar entre si outros temas ou costumam sair da sala. Então, a intenção aí é efetiva. No caso, aquela arguição oral do advogado, ela vai ter que ser cumprida e vai ter que ser analisada ali pelos desembargadores, de modo a convencer aí os desembargadores, os juízes, sobre aquela questão debatida. Então, por isso tem que ser efetivo, não pode ser apenas um contraditório formal aí. Então, temos aí o princípio da isonomia aplicada aí ao artigo 7º do Código de Processo Civil, especificamente ao processo civil. É interessante lembrar que esse rol dado aí pelo artigo 7º de exercício de direitos e faculdades processuais, meios de defesa, ônus, deveres, aplicações e sanções, ele não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo daquilo que tem que ser feito em termos de igualdade. Caberá ao juiz analisar cada caso para verificar aí a isonomia no processo civil.